Olá, pessoal. Vamos então agora à nossa segunda aula desse último encontro, onde trabalharemos a segunda e a terceira carta de João. Bom, olhando agora especificamente para a segunda carta de João, nós estamos diante de uma das cartas mais curtas do Novo Testamento, né? Classificada dentro do conjunto daquelas obras que nós estamos trabalhando como cartas gerais. O propósito maior desta pequena carta é, de certa forma, alertar, né, a igreja acerca da necessidade de se viver à luz da verdade, uma vez que as heresias estavam sendo espalhadas, né, e os falsos mestres estavam percorrendo as igrejas da Ásia Menor. Vamos então agora olhar especificamente para aquilo que a gente chama dos destinatários. Bom, diferente da primeira carta, essa segunda carta de João começa assim, o versículo 1. Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida, ou à senhora eleita, e os seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Então, João aqui, ele identifica, né? Ele se identifica como o presbítero, né? Como uma espécie de o ancião, né? E isso, de certa forma, estaria em consonância com a ideia de ser João o autor, uma vez que ele tanto era apóstolo como ancião, né? Como o presbítero, que era uma palavra, né, normalmente atribuída a uma pessoa mais idosa, o ancião mais experiente, né, que de certa forma estaria em consonância com a imagem, né, que nós temos de João quando está escrevendo essa carta, no final da sua vida, já idoso. E ele, então, identifica agora o seu destinatário, né, como a senhora eleita e os seus filhos. E aí, essa expressão, ela pode se referir a uma mulher, né, solteira dentro de uma congregação local, ou de alguém que abriga uma igreja dentro da sua casa, né? Como era muito normal, primeiro, segundo, né, século, uma vez que somente a partir do terceiro século nós temos efetivamente, né, a igreja se instalando dentro de estruturas, como nós podemos chamar de templos, né? No primeiro século, especificamente, as reuniões, quando não no Templo de Jerusalém, né, ou na sinagoga, né, nesses encontros, mas majoritariamente, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas paulinas, nós vamos ver que a igreja ela se reúne nas casas, né? Então, ela é uma igreja que normalmente ela se espalha, né, dentro das moradias das pessoas. Então, pelo que tudo indica, esta carta está sendo dirigida ou a uma mulher específica, né, que congrega em uma determinada igreja, ou a uma igreja, né, ou uma senhora que abriga na sua própria casa, né, uma igreja local, aonde a expressão seus filhos podem se referir de forma metafórica, né, aos membros da comunidade de fé que frequentam aquela casa, né, que se reúnem naquela casa. Pensando rapidamente em uma estrutura ou num esboço para essa carta, nós podemos apresentar, considerando que ela praticamente só tem um capítulo, né, do versículo 1 ao 3, uma saudação, aonde o autor ele fala dos seus destinatários e dá uma saudação. Do versículo 4 ao 7, aonde ele fala sobre a necessidade de andar na verdade. Do versículo 8 ao 11, advertências e exortações finais. E no versículo 12 e 13, quando então ele faz
o encerramento da carta, né, fazendo saudações aos filhos de sua irmã escolhida, né? Nesse sentido, nós podemos agora pensar em uma questão interessante, que o Gordon Fee e o Douglas Stuart, no livro Como Ler a Bíblia, eles nos ajudam a pensar um pouco nas implicações desta carta a partir de uma pergunta. Que pergunta é essa? O que acontece hoje quando alguém é desligado de uma igreja? Então, só para vocês entenderem o contexto. Essa carta ela está sendo escrita, possivelmente, tendo como um ponto de partida, né, ou as discussões da primeira carta, ou seja, a presença de falsos ensinadores dentro de uma determinada comunidade. Como nós vimos na primeira carta, esses falsos ensinadores, eles saíram de dentro da igreja. Logo, dá a entender que eles não estão mais dentro de uma determinada comunidade, né? Mas eles tinham um perfil. Qual é o perfil desses falsos ensinadores, né? Ou dos mestres, né, desse contexto, né? Os mestres, os profetas, né, do Novo Testamento, eles tinham uma espécie de ministério itinerante. Então, era natural que um mestre, né, que um profeta, que um apóstolo, né, eles transitassem de uma igreja para outra, como forma de exercício ministerial. Então, João agora, como um pastor, né, pensando no cuidado de agora uma nova comunidade que pode ser afetada por esses falsos mestres que, de alguma forma, estavam infiltrados dentro das comunidades para as quais ele escreve a primeira epístola, agora ele direciona uma palavra de exortação a essa igreja que se reúne na casa da senhora eleita aqui, possivelmente, para exortar acerca da necessidade do cuidado que eles precisam ter ao receber, né, pessoas que vêm ensinar alguma coisa. E aí, o Douglas Stuart e o Gordon Fee, a partir desse contexto, eles apresentam essa provocação, que seria o que acontece hoje quando alguém é desligado de uma igreja local. Então, e aí, por exemplo, aí eles vão falar assim, a resposta deles é assim: quase sempre essa pessoa simplesmente desce a rua até a outra igreja, em geral, sem prestar contas à liderança de nenhuma das duas comunidades, nem da que deixou, nem da que a recebeu. Na situação do presbítero, nessa carta, nessa segunda carta, não há outras igrejas na rua de baixo, a qual eles possam ir. Eles aqui são os falsos mestres, tá? Os falsos educadores. Uma vez que os que foram desligados são profetas, né, é de se esperar que sigam de cidade em cidade, decididos a convencer outros de suas percepções ou de seus falsos ensinamentos. E essas igrejas, então, precisam ser advertidas. Então, João, né, o autor dessa segunda carta, está escrevendo agora para um outro grupo, né, para uma outra comunidade, a fim de alertá-las acerca do perigo de se receber profetas cuja mensagem não está em consonância com a verdade, porque eles abriram mão da verdade e estão agora seguindo as suas próprias conclusões, os seus próprios ensinos, né? E aí, então, João está agora preocupado com essas comunidades e está, então, agora escrevendo isso para elas. Então, aqui fica uma advertência, né, e um conselho, né, uma ação pastoral interessante, necessária e pertinente a partir do cuidado de João para nós na atualidade,
Então, a segunda carta de João serve para nós como um exemplo, um bom exemplo a ser seguido diante das muitas movimentações que ocorrem de pessoas de uma igreja para outra. Então, nessa, se nós tivéssemos o cuidado e o coração pastoral de João, por exemplo, sempre que uma pessoa, né, que exerce algum tipo de liderança, de influência em uma igreja local, ela saísse dessa igreja local por descontentamento ou por pregar alguma coisa equivocada, né, ou, quiçá, né, ter praticado algum ato imoral, né, criminoso dentro da comunidade, como seria bom se a liderança desta comunidade originária ela tivesse o compromisso de comunicar à comunidade destinatária, ou seja, que receberia esta pessoa, sobre essa situação, né? Para que as pessoas pudessem, então, observar de perto, né, os atos, as práticas, os ensinos e a vida dessas pessoas. Isso porque, meus irmãos, nós estamos diante de um tempo onde nós temos visto muitas coisas serem feitas em nome de Deus por pessoas que se diziam serem de Deus, cometendo crimes contra crianças, adolescentes, idosos, desde estelionatários até abusadores. Então, por essa razão, a atitude de João deve ser uma atitude praticada por cada um de nós e especificamente pelas lideranças, né, no sentido ou no intuito de preservar, né, a comunidade de fé, né, os eleitos de Deus, desses falsos ensinadores, desses falsos líderes, desses falsos cristãos que estão em um processo de migração, né, de comunidades quase que incessantes, e por onde passam deixam um rastro de destruição, sejam doutrinárias, seja moral, seja emocional ou espiritual. Então a segunda epístola de João, ela serve como essa advertência, tá bom? Vamos seguir então agora em direção à terceira carta de João. Diante de nós agora, nós temos a terceira carta de João, aonde o apóstolo, né, que também se identifica como presbítero, lá no capítulo 1 e no versículo 1, diz assim: eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Então, agora, ele escreve, né, essa carta com um propósito similar ao propósito que ele escreveu a primeira e a segunda carta. Se na segunda carta ele escreve para alertar sobre o perigo dos falsos mestres que estão migrando de localidades e levando os seus falsos ensinamentos para essas comunidades, agora João, nessa terceira carta, ele vai escrever para advertir sobre os falsos líderes, né? E aí nós vamos ver de forma mais específica essa denúncia de João nessa terceira carta. Bom, como nós vimos no versículo 1, o destinatário desta carta, diferente daquilo que se espera a partir da categoria ou da terminologia cartas gerais, como nós conversamos na primeira aula, cujo objetivo, né, ou cuja a semântica traz a ideia de que são cartas dirigidas a um público maior, mais abrangente, e não circunscrito necessariamente a uma localidade geográfica específica. Tanto a segunda carta quanto a terceira carta de João, ela foge essa regra. Elas são direcionadas, e especificamente agora a terceira carta, ela foge à regra e ela é direcionada a um determinado personagem, a Gaio, né? A um homem, a um amigo do presbítero, do autor da carta, que mora em uma determinada cidade, que frequenta uma determinada comunidade de fé, que nessa comunidade de fé tem um homem chamado Diótrefes, que exerce de alguma forma a liderança desta comunidade, mas
a sua prática tem se revelado uma prática de liderança autoritária, equivocada. E aí, então, agora, o apóstolo João está escrevendo esta carta para denunciar, né, a falta de hospitalidade, a atitude egoísta desse líder chamado Diótrefes. Então, como vemos, a carta, então, ela vai tentar contrastar Gaio com Diótrefes, um líder eclesiástico autoritário que rejeitava, né, a autoridade apostólica, né, de João, e não recebia bem os missionários enviados por João, que tinham essa característica de itinerância, né? Então vamos ver que essa carta ela vai destacar a importância da hospitalidade cristã e da cooperação na obra missionária, bem como a necessidade de discernimento e fidelidade à verdade. Por quê? Porque assim como os falsos mestres, os falsos profetas, eles tinham a itinerância como uma marca, os missionários verdadeiros, os profetas verdadeiros, os ensinadores, né, verdadeiros, eles também tinham esse papel, né, de ir de igreja em igreja, edificando, ensinando, né, aos irmãos dessas comunidades aquilo que eles haviam consolidados enquanto a fé cristã. E aí, na medida que agora nós temos Diótrefes, né, nesta carta, que ele vai, de alguma forma, por algum tipo de rivalidade que ele tem com o apóstolo João ou com o autor da carta, ele inviabiliza a presença e o cuidado dos missionários itinerantes que são enviados por João para promover algum tipo de edificação nessa comunidade onde ele é líder. Quando eles lá chegam, Diótrefes, o texto vai dizer que ele proíbe que eles falam, e é interessante que Diótrefes, inclusive, proíbe que os irmãos da igreja acolham, hospedem esses missionários enviados por João nas suas casas. E quem assim o fizesse, o texto bíblico vai dizer que Diótrefes mandava, expulsava da igreja, disciplinava. Então, tamanha a arrogância, né, desse líder, que João vai dizer que ele faz isso porque ele busca ser o maioral, né? Ele quer ter preeminência ou proeminência dentro da igreja local, de maneira que ele não aceita o contraditório, ele é um líder completamente autoritário, né, exclusivista, que não está interessado no bem-estar, seja da comunidade, seja do reino. Ele está, na verdade, mais interessado na elaboração, na construção de um alto império, né, de um alto reinado, do que no reinado de Deus, né, que a igreja faz parte. Né? Ela manifesta esse reino a partir da comunhão e da vivência dos súditos desse reino. E Diótrefes, então, está se opondo a essa situação. Quando a gente olha uma estrutura básica da carta, nós temos uma saudação, onde há uma identificação do destinatário como presbítero e dos seus, do remetente como presbítero e do seu destinatário como Gaio. Fala, então, no versículo 13 e 4, do testemunho, da fidelidade de Gaio, né? Que João identifica como um filho amado, um amigo. Logo depois, da forma fiel que deve se tratar os missionários, e que Gaio é um exemplo, né, dessa hospitalidade, né, e que logo depois fala sobre a falta de fé, né, e de atitude concreta, né, de amor cristão de Diótrefes, e por fim, então, faz um elogio, um encerramento, citando, inclusive, um outro cristão exemplar, que é Demétrio. Né? Então, essa carta ela cita nominalmente 3 pessoas: Gaio, um obreiro fiel; Diótrefes, um obreiro infiel, autoritário e egoísta;
e Demétrio, que é um obreiro também fiel, cuja comunidade dá testemunho. E aí, então, nós terminamos então essa aula citando uma palavra do Carson e do Mu, quando ele diz: vistas em conjunto, as cartas joaninas se apresentam como uma demonstração da importância decisiva de pôr à prova todas as tentativas de reformular o Evangelho, tomando por base os elementos imutáveis de sua revelação. Sem dúvidas, os opositores de João consideravam-se na vanguarda da reflexão cristã. Em contraste com isso, João se volta para aquilo que era desde o princípio, para o testemunho das primeiras testemunhas oculares, para os pressupostos cristológicos inquestionáveis, para a novidade perene do antigo mandamento de amar uns aos outros, para o elo inquebrável entre fé autêntica e obediência. Essas atitudes influenciam o ensino que uma igreja ouvirá e, consequentemente, influenciar também as responsabilidades e os compromissos práticos dessa comunidade. Então, que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe, e eu espero, sinceramente, que esses nossos encontros tenham, de alguma forma, contribuído para a maturidade espiritual dos irmãos, também para o aprofundamento de questões relacionadas à teologia do Novo Testamento, ao mundo do Novo Testamento e ao ambiente histórico, cultural que serviu de pano de fundo para a composição dessas cartas, a fim de que a gente possa, então, perceber que todas essas cartas, de alguma maneira, elas cumpriram um propósito. Elas foram cartas ocasionais, surgidas a partir de situações concretas da vida diária das inúmeras igrejas espalhadas pelo mundo de então, que precisavam de cuidado pastoral, que precisavam de exortação, de encorajamento, de repreensões, mas que cada um desses autores cumpriram o seu papel no cuidado do rebanho de Jesus. Então, que a gente também, à semelhança deles, possamos, no nosso dia a dia, manifestar amor, cuidado, zelo pela obra de Deus, pela Igreja de Jesus, e que, acima de tudo, a gente possa amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros, como o Senhor Jesus nos deixou e os apóstolos e autores do Novo Testamento reafirmaram de tantas maneiras diferentes, a partir de inúmeros contextos que exigiam uma resposta consistente, coerente e relevante para cada um deles. Que Deus em Cristo abençoe, foi um prazer estar com vocês nessa disciplina e, permitindo Deus, estaremos juntos em breve. Um forte abraço, tenham uma ótima semana.